Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esta é a passagem no Evangelho de Mateus que relata a visita dos reis magos a Jesus. Baltazar, Belchior e Gaspar. Esses seriam os nomes das primeiras pessoas que levaram presentes para Jesus Cristo. O Haja Luz está começando, hoje, dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Apesar dos poucos relatos na Bíblia sobre os magos que seguiram a estrela e visitaram Jesus após o seu nascimento, a festa de Santos Reis é popular entre os cristãos. Sobre esse assunto eu conversei com o diácono José Rafael Mazzoni. Confira a entrevista. O diácono Rafael Mazzoni já é diácono permanente há 2 anos e meio. Ele atua aqui na paróquia universitária. Seja bem-vindo, diácono, ao programa Haja Luz. Muito obrigado. E haja luz. Hoje nós estamos falando sobre os 3 reis magos. Afinal, quem são esses reis magos? Como eles surgiram na história? É uma boa pergunta, né? Quando você fez essa proposta de eu falar sobre esse assunto, então a gente vive no cotidiano falando de reis magos, inclusive quando vai colocar no presépio, fica preocupado qual é a posição dos reis magos, né? A gente sabe que o primeiro está ajoelhado, então a gente já coloca lá, né? Aí, por distinção, o segundo negro e o terceiro branco, né? Tem algumas pessoas que invertem de acordo com as suas ideias, preferências, né? Mas aí eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo, né? Porque a gente ouvia falar, também fazia alguns estudos, mas não necessariamente mais sobre esse assunto. Então, eu começo dizendo o seguinte, né? A Igreja Católica tem 2 patamares, que são bastante distintos e importantes. Primeiramente, a tradição bíblica, né? Que nós não podemos sair daquilo que a Bíblia nos traz, porque apesar da Igreja Católica não ser a dona da Bíblia, mas ela é guardiã da palavra, né? E o segundo que nós não podemos esquecer, também dentro do contexto social histórico, é a tradição, né? Nós não podemos negar aquilo que os santos padres fizeram, aquilo nos primórdios da igreja, que chegaram até o nosso tempo através de uma documentação. E os 3 reis magos também, apesar de não estar citado como 3 reis magos na Bíblia, estão citados apenas como magos que foram visitar Jesus, mas foram inseridos desde o século III como uma figura desses reis magos que também trouxeram na sua tradição uma mensagem, uma significação. E principalmente a partir de São Francisco de Assis, então eles foram colocados, inclusive, já no momento da adoração, ali na estrebaria com Jesus. Engraçado que apesar de não ter a quantidade de reis magos na Bíblia, as pessoas já falam até os nomes deles, né? Belchior, Baltazar e Gaspar. Isso. Principalmente porque a gente vê assim, o número 3 na Bíblia é um número completo, né? Porque ele representa sempre a figura geométrica do triângulo, né? São os 3 lados iguais, por isso que a gente fala também da Trindade Santa, né? Então, esse 3 poderia, quando Mateus fala, ele fala dos reis, por uma tradição, mostrando que foi ouro, incenso e mirra, distinguiu-se que deveria ser 3, que poderia ser 2, que poderia ser 10, mas os presentes que foram levados, né, eram presentes reais. Porque pela tradição bíblica também, nós vemos que quando Jesus foi apresentado ao templo, aquilo que Maria e José colocaram foram as pombinhas, porque era uma condição de menos favorecido, mais empobrecidos. E mais tarde, quando esses reis vão adorar o Senhor, né, então eles levam um presente da realeza. Porque se Maria e José tivessem recebido isso antes, lá no momento do nascimento de Jesus, eles necessariamente, com uma conduta correta, eles levariam também essa oferta no templo. Mas o que eles levaram foram os passarinhos lá, nesse sentido, porque eram pessoas mais pobres. Então, o número 3 é um número significativo. Também, pela posição geométrica, né, ali em Palestina, Jerusalém, ali é o centro do mundo, da Ásia, África e Europa. Então, fazendo com que os 3 reis magos viessem de 3 regiões distintas, nós universalizamos aquilo que já as profecias do Antigo Testamento diziam, que os reis viriam de várias localidades
que adoraria o Senhor. Como se eu dissesse hoje, veio do norte, do sul, do leste e oeste. E naquele tempo, a dimensão do espaço geográfico também era limitada dentro das suas ideias. Então, vindo 3 reis magos, ou mais ou menos, que viessem desses locais, significaria a universalização do Senhor Jesus. E o que esses presentes eram? O ouro, o incenso e a mirra. O que esses presentes significam, né? Significaram para Jesus no dia do nascimento? Eles se tornaram assim tão importantes que hoje, quando nós recebemos o batismo, nós tornamos reis, sacerdotes e profetas. E esse material representa isso: o ouro, a realeza, né? O incenso, o sacerdote, que vai então ser inserido na comunidade e que vai poder fazer o próprio templo acontecer a dimensão de Deus no meio de nós. E a mirra? A mirra é própria do profeta, que não se existe história de um profeta que não tenha passado na amargura da vida. E a mirra foi que recebe já o prenúncio da crucificação e morte de Jesus Cristo, porque quando ele morre, ele também vai ser colocado sobre ele essa mirra para conservação do corpo. Então já havia assim a ideia de que ele, como profeta próprio do Pai agora, né, e fechando todo o ciclo da história da salvação do Antigo para o Novo Testamento, então já recebe esse prenúncio que na cruz a profecia dele passaria pela cruz até a ressurreição. E esse dia 6, né? Normalmente os Santos Reis é comemorado no dia 6 de janeiro. Existe alguma tradição, existe alguma coisa bíblica, algum fato, algum relato para indicar que é o dia 6, o dia de comemoração? Até eu busquei bastante informação nesse sentido. Então diz o seguinte: no dia 6 de dezembro é o dia de São Nicolau, né? Que era um bispo muito assim dado à caridade e dava sim para as pessoas menos favorecidas os bens necessários para o momento do Natal. E isso personalizou a ideia de presentear também. E as pessoas fizeram esses presentes acontecer no dia dos Reis Magos, que é a festa da Epifania, né? Porque a gente fala muito em Reis Magos, esquece o que é importante da igreja, é a festa da Epifania. Até na década de 40, no Brasil, entre os feriados religiosos, a festa dos Reis Magos era uma festa de dia santo de guarda, né, que pode ser móvel. E a Epifania é o dia da revelação do Senhor para a humanidade, né, como Deus, como Rei, como Salvador. E o dia 6 é o dia que eles entregaram o presente. Então as pessoas, muitas vezes, como eu disse, a gente coloca os Reis Magos no presépio, por uma tradição de São Francisco, né, que montou pela primeira vez uma ideia do presépio, e mais tarde as pessoas começaram a pôr os Reis Magos. Entende-se hoje, dentro da história, a partir do relato do único evangelista que fala, que é Mateus, que fala dos magos, né, que foram visitar o Senhor, que devia ser astrólogos, que ele olhava naquele momento que estava acontecendo das conjunções de alguns planetas. Então presumia-se que haveria ali uma era de peixes, por isso que o significado de Jesus na era de peixes. Então eles seguiram essa estrela. E quando eles chegaram lá para Herodes, para perguntar onde estava o rei, porque onde que eles foram procurar? No palácio. O rei nasce onde? No palácio. E Herodes disse que não tinha ninguém nascido lá, e ele vai se preocupar. Então, quando ele quer fazer com que os magos digam onde que foi anunciada essa estrela, porque já havia uma previsão desse Senhor que nasceria, então ele como ele não fica sabendo a resposta, ele manda matar todas as crianças menos de 2 anos. Então, os Reis Magos não estavam naquele momento do nascimento de Jesus Cristo. Então, pode ser 1 ano, 2 anos, porque é um período depois que Jesus já estava com Maria e José na casa de Belém, aonde que eles se estabeleceram naquele primeiro momento, e depois, então, eles chegam até lá para fazer essa adoração, como eu disse, até já tinha apresentado no templo. E dia 6, então, por uma tradição, foi comemorado o fechamento do ciclo de Natal. E nesse dia, em muitos lugares, é que se troca os presentes, ou através de outras maneiras, e doces, guloseimas, tem o caso de fadas em alguns países, né?
E no Brasil ficou dia 25 de dezembro, até por uma questão de cultura. Mais tarde, a implantação do Papai Noel, né? Que tomou muito a figura de Jesus Cristo, né? Então, as pessoas já não têm mais essa distinção do presente ser natural, né? Do amor, da justiça que ele traz, mas das lembrancinhas, né? Os amigos secretos, aquelas coisas todas que vai tomando conta. Mas em muitos países ainda mantém a tradição de ser dia 6. Então essa data foi escolhida porque encerra o ciclo do Natal. Então a tradição dos presentes, da troca de presente no Natal, pode ser também em função dos presentes que foram levados para Jesus no dia do nascimento? A tradição é essa, porque nós temos essa tradição vinda dos portugueses e também espanhóis que estiveram na nossa colonização. Então essa festa é muito festiva, até hoje nós temos a tradição também mais interiorana da Folia dos Reis, né? Diácono, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre os Reis Magos, dia 6 de janeiro. Não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Voltamos com Haja Luz. Confira o restante da entrevista com o diácono Rafael Mazzoni. Diácono, muitas pessoas comemoram em vários lugares, né? Tem essa forte tradição, né? Tem lugares que são multidões de pessoas que participam da festa dos Reis Magos. Essa festa, ela é mais cultural do que religiosa? Como que a igreja vê isso? Sem dúvidas. A igreja apenas no século XIII, segundo alguns relatos, que ela vai colocar que os santos Reis Magos, né? Porque não tem essa informação de que eles existiram, como é que eles eram, mas a tradição colocou os santos Reis Magos, né? Primeiramente, presume-se que eles não eram reis, eles eram magos, astrólogos, estudiosos, né? Para ter seguido a estrela, poderia ser vindo até da tradição de Zaratustra, segundo algumas crônicas, mas essa tradição popular, porque a gente sempre vê, né, aquilo que a igreja tem como concreto e aquilo que tem que dar religiosidade. Então não dá para tirar a religiosidade do povo, que faz parte da sua forma de pensar, da sua forma de ter a sua religião, né? Nós não podemos combater, nós temos que mostrar aquilo que é o realmente, né? Vamos pensar no corpo de Cristo. Então não vamos fazer disso uma religiosidade, é diferente, né? Agora a tradição da pessoa, como reza o terço, como é que ela faz a novena, então isso é uma questão mais pessoal, particular. Como outro dia alguém chegou e falou assim, eu fiz uma novena aí, de fazer, novena não, uma promessa, 2 anos não comer doce, agora eu queria quebrar. Eu disse, minha jovem, você tem que pensar melhor, qual a importância desse doce na tua vida, né? Se você está com essa dúvida e colocar esse doce em promoção ao outro, você não está quebrando a promessa. Deus não vai ficar com o caderninho mostrando se você comeu doce ou não, né? Então você vê que às vezes a pessoa tem essa mentalidade, né? Muito apegada às coisas. Então a igreja não vai ficar combatendo, porque não é também interesse de ficar preocupado com isto. O que nós temos que fazer é anunciar bem a palavra, é anunciar bem aquilo que nós temos concreto, que é a igreja. Agora, em questões de santo, a gente vê, às vezes, no Concílio Vaticano II, foi uma das preocupações, porque, de repente, alguns santos parece que se tornaram mais importantes do que o próprio Cristo, né? Então, as pessoas iam lá para tal santo, rezavam e não falavam de Jesus, não falavam de Maria, não falavam da igreja, não falavam de nada, né? Então, até a igreja organizou melhor para evitar muita exposição de imagens, né? Que era, às vezes, até exagerado. Então,
não é que tiraram os santos, vamos entender assim, que puseram no seu devido lugar, né? Ninguém pode tomar o lugar de Jesus Cristo, nem Maria, nem ninguém. Então também essa religiosidade o pessoal faz por tradição. Então por quê? Como nós, Natal, por que uma festa mais festejada? Sabemos que na religião nossa ela não é mais importante, mas ela é mais festejada porque as pessoas pensam na comida, na bebida e no presente, não no aniversariante. Então também nessas outras tradições, naturalmente não é diferente, porque vai trocar comida, vai trocar presente, vai trocar alguma coisa, então o pessoal fica mais exposto às motivações pessoais. Mas não é assim necessariamente uma festa mais importante do que o Natal. Mas existem alguns milagres comprovados, aceitos pelo Vaticano, pelo Papa, em relação aos Reis Magos? Que eu saiba, não. Pensando, o que para nós fica, né? Que independente de quem era e as condições deles, eles foram até o Senhor, adoraram. Então, para nós, é o que nós chamamos de milagre, porque o que é um santo para nós? Aquele que indica um caminho de Deus, que viveu dentro de uma experiência, então não precisa necessariamente fazer o milagre. Mas eles anunciaram o Senhor, foram até lá, enfrentaram as dificuldades, né? Porque não foi necessariamente, se tudo isso aconteceu, uma viagem fácil, tem que ir por caravanas, né? Se encontra, faz adoração. Então a igreja põe como uma referência, por isso que chama santo, que vira o Senhor, adorar o Senhor, mas não quer dizer que seja o maior ou o menor no reino dos céus, né? O importante é a mensagem que eles transmitiram, né? De ir a Deus, ao Filho de Deus, adorá-lo. Isso é mais importante, né? De saber que se nós também não sairmos de nós não conseguiremos ver o menino. Eles olhariam todos os aparelhos dele, as estrelas, e conseguiria decifrar muitas coisas, né? Mas necessariamente, se não saísse da vida que eles estavam, mesmo estudiosos, eles não conseguiriam ver a essência da vida, né? Então, para ver menino é preciso sair de si. É essa mensagem que eu vejo que é mais importante nessa festa. Porque às vezes a gente quer ver Deus, a gente estuda muito, a gente quer ver nas naturezas e não consegue ver. Não são os aparelhos, não são os livros, não são nada. É preciso olhar dentro de si, no seu interior, e buscar esse Deus também na complementação do outro. Aí sim que a gente vai ver verdadeiramente Deus. E o que nós podemos levar, né? Ouro, incenso e mirra, ótimo. Mas Deus não precisa nada disso hoje, né? Temos coisas mais importantes para levar, que é a fraternidade, o amor, a justiça, a paciência com o outro, que hoje falta muito, né? Então, essas coisas que às vezes material, a gente vai dando para os irmãos menos favorecidos, mas aquilo que a gente tem de essencial, de importante e bastante, é um coração livre, um coração aberto, que quanto mais a gente distribui essas coisas, mais a gente tem. Diferente do incenso, ouro e mirra, que a gente dá e fica sem. Mas o amor, a justiça, a paz, a alegria, a fraternidade, o perdão, né? Principalmente nesse período para a gente retomar a vida, né? Valorizar, e aí a gente vai ver, puxa Senhor, eu te procurei em todos os lugares, e não vou encontrar necessariamente ali na estrebaria, no palácio, né? Eu vou encontrar na pessoa do outro, que eu tenho que amar, porque também é um pedaço de Deus. Diácono, muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje, pela sua entrevista. Tá bom, eu agradeço a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Nós já estamos na primeira semana de 2014 e dentro de 5 meses será a comemoração dos 50 anos da Diocese de Bauru. E você pode ajudar para que essa festa seja ainda mais bonita. Faça um depósito na conta que aparece em seu vídeo.
E hoje, quem deixou uma mensagem para a Diocese de Bauru foi o bispo da Diocese de Assis, Dom José Benedito Simão. E a minha saudação a todo o povo de Deus, aí de Bauru, a Dom Caetano também, o atual bispo. A igreja particular, todas elas, e claro, e de Bauru, nesses 50 anos de existência, né, nesse meio século de existência, certamente que como igreja particular significou e significa muito para a caminhada da igreja. A Diocese de Bauru, ela tem significado muito para a igreja de todo o mundo como um verdadeiro centro de evangelização e tem uma vocação a prosseguir no decorrer de todo esse tempo, futuramente, em que nós temos uma projeção de evangelização renovada para toda a igreja. A nova evangelização, enquanto a evangelização eficaz que fale às pessoas do tempo moderno, claro que nessa evangelização Bauru tem um papel muito importante, levando-se em conta que a igreja de Bauru é um grande centro urbano, né? E nesse centro urbano nós sempre precisamos de rever e atualizar a nossa evangelização. E todos nós estamos nessa caminhada. É uma alegria muito grande e todas as dioceses da província, Botucatu pertence a Bauru, pertence à província de Botucatu, né? Então todos nós da província de Botucatu estamos muito alegres com o aniversário, com o jubileu aí da Diocese de Bauru. E o que a gente espera é que o bispo e seu povo de Bauru sempre conte com a graça de Deus, seja de fato uma igreja abençoada e que cumpra a sua tarefa e com bastante êxito, seja uma porção do povo que vai evangelizar muito mais daqui para frente. O Haja Luz está terminando. Acesse outras edições pelo Facebook, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica na companhia de Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru. Até mais! Alô, você que nos acompanha aqui pelo programa Haja Luz, a saudação de paz e bem, com muita alegria, mais uma vez, meditando com você a palavra de Deus da liturgia da festa dos Reis Magos. Não é? O Evangelho de hoje, ele nos conta a aventura daqueles 3 Reis Magos que viram a estrela no céu e consultando lá os livros, havia um anúncio de que quando essa luz aparecesse é porque ela sinalizava o nascimento do rei de Israel, um rei poderoso, um rei da justiça, do bem, da paz. E eles então se puseram a seguir essa luz, essa estrela, e chegaram assim até Jerusalém. A estrela desapareceu. Eles foram procurar também Herodes para obter alguma informação. O Herodes não estava a par, foi consultar então os doutores, os escribas, os mestres, né, do templo, e lá eles então devolveram com essa resposta: é Belém, diz, né, a Sagrada Escritura, Belém, é pequenininha cidade, mas não serás a menor de todo Israel, porque de ti virá e nascerá em ti o grande Salvador, o Messias. E aí então o rei, claro, avisou os magos de se dirigirem a Belém e com a recomendação: no retorno, no regresso, vocês venham me contar o que viram e viram, não é? Ouviram e viram, para que depois eu também possa ir adorá-lo. E os reis então se puseram a caminho de Belém. A estrela voltou e parou sobre aquela gruta, aquela manjedoura, e lá então eles encontraram o menino Jesus com sua mãe e com seu pai. Apiaram dos seus animais e ofereceram os seus presentes de ouro, incenso e mirra, prestaram a sua homenagem a Jesus. Cumprida assim essa missão, executada assim essa tarefa,
eles então se puseram de regresso, mas foram assim avisados pelo anjo do Senhor para voltarem por outro caminho, ignorando o pedido de Herodes, porque o pensamento de Herodes era um pensamento de violência. Ele não queria conhecer nem prestar homenagem ao menino Jesus, ao Messias. Ele queria exatamente exterminar, porque seria ele um eventual concorrente que lhe tomaria o poder, não é? Como rei lá de Israel. E então os Reis Magos voltaram por outro caminho e foram para as suas terras com o coração cheio de alegria. A igreja vê essa festa como a festa da Epifania do Senhor, quer dizer, a manifestação do Senhor, a apresentação do Senhor agora para os reis do mundo, conhecido do Oriente, para os grandes, não é? Numa outra fala, eu lembrei que Jesus nasceu e primeiro se mostrou para Nossa Senhora, sua mãe, depois a José, e depois também se mostrou os animais que estavam ali naquela estrebaria. Foram os bichinhos a verem Jesus antes dos homens. Estava lá uma vaquinha, estava lá um burrinho, estava lá algumas ovelhas. Então, só depois do anúncio dos anjos é que os pastores, os pobres, os humildes, os trabalhadores, é que acorreram para o presépio e viram lá Jesus e voltaram então anunciando com alegria o que eles tinham também visto e ouvido. E agora, nessa festa de Epifania, Jesus se revela, se manifesta ao mundo inteiro, porque vem lá os reis do Oriente e países do Oriente, se manifesta assim e é revelado assim ao mundo inteiro. E então, caríssimo irmão e irmã, que essa festa também dos Santos Reis seja uma festa assim, vista a partir da fé, para você também se fazer essa pergunta: como é que eu me encontrei com Jesus? Quando eu me encontrei com Jesus? Será que neste Natal, não é, esse último Natal, também foi uma oportunidade para eu me reencontrar de novo com Deus e com Jesus? Porque quem encontra Jesus, já dizia o Papa, né? Quem encontra Jesus encontra a maior alegria, a maior felicidade da vida. O Papa João Paulo, o Papa Bento XVI, também o Papa Francisco. É a maior alegria. Não há maior alegria nesse mundo, maior felicidade do que encontrar-se com Deus, com Jesus. Então tudo muda, né? E é impossível ficar calado. A boca se abre e nós somos assim como que impulsionados a contar o que vimos, a evangelizar, em outras palavras. Tenha você então boas festas da Epifania do Senhor. Seja um momento também de oração e de fortalecimento na sua vida cristã, de fé, de esperança e de caridade. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Por intercessão da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida, o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terno e fraterno abraço.